porque é a primeira vez que eu volto para a etapa para conversar com as pessoas, estando no palco. Então, estou um pouquinhozinho nervosa, porque é uma experiência bem estranha, mas estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Obrigado por você, por ter aceito e vir compartilhar suas histórias e sua experiência aqui com a gente. Muito legal. Vamos lá. Me apresentando, eu sou a Tabata, eu acabei de fazer 23 anos, eu me graduei agora faz 6 meses e quero contar um pouco para vocês pelo que eu sou apaixonada hoje, que é política e educação, e por que eu sou apaixonada por isso. E como que o Etapa influenciou nessa paixão e na minha trajetória. Então, eu vou começar um pouquinho contando de onde eu venho, o que eu fiz, e aí, com sorte, até o final da sessão de 10, 15 minutos, eu convenço vocês a serem loucos, apaixonados por política e educação também. Combinado? Então, vamos lá. Esse aqui, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. E o resto da família, que é um pouco maior do que isso. Eu venho de um bairro chamado Vila Missionária. A Vila Missionária não fica tão longe daqui, é mais ou menos 1h20, 1h30, e é um bairro da periferia da Zona Sul de São Paulo. E essa é a única realidade que eu e meu irmão conhecíamos por muito tempo. Só que isso mudou em 2005, com a primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a UBMEP. A UBMEP foi a primeira grande oportunidade que eu tive e também a primeira demonstração de que políticas públicas, quando bem implementadas, podem afetar a vida de milhões de pessoas. Com a UBMEP veio a primeira e grande oportunidade da minha vida, que foi uma bolsa aqui no Etapa. Como vocês podem ver aqui, o Etapa e a minha casa não são tão longe assim, é 1h20. Só que são 2 mundos bem diferentes. Meu pai era cobrador de ônibus, então ele fazia uma linha que é da Vila Missionária até o Itaim, que não é muito longe daqui. E minha mãe era diarista, recepcionista, vendedora, um monte de coisa no centro. Só que eu e meu irmão não conhecíamos muito desse centro. E por quê? São Paulo é uma cidade muito desigual, geograficamente também. Então, enquanto no Rio está tudo meio que misturado, a periferia e o centro de São Paulo ficam muito longe. Então, a gente não conhecia muito essa realidade. E eu lembro de vir para a Etapa e ficar maravilhada, porque era um mundo completamente diferente. A maneira de você entender os estudos, o jeito que as pessoas te tratavam se você gostava de estudar. Então, eu fui de CDF, pessoa estranha, para uma pessoa, sabe, poxa, que bacana. E o incentivo e a qualidade dos professores, a qualidade do ensino, esse prédio lindo, maravilhoso que a gente está. Então, para mim, era realmente outro mundo. E eu me lembro que eu era muito pequena na época, e para mim não ficava tão claro por que esse mundo e por que o mundo da Vila Missionária eram tão diferentes. E, ao mesmo tempo, ficou bem claro para mim que, poxa, se eu estou tendo uma educação tão boa aqui, e todos os meus amigos que eu deixei para trás estão tendo uma educação tão inferior, eu acho que eu entendo porque o Brasil é tão desigual. É isso que está alimentando a desigualdade. Mas acho que a maior lição nesse momento foi que o que me tirou da Vila Missionária e me colocou na Etapa? Foi a educação. Então, a educação tem um poder transformador aí que eu tenho que prestar atenção. Bem, tudo isso quando eu fui para a 7ª série. Cheguei na Etapa e aqui é um lugar de muitas oportunidades. Então, eu acho que a feira de hoje mostra exatamente isso. E eu lembro que eu fiquei maravilhada. Então, foi aqui que eu tive meu primeiro grande sonho, que era representar o Brasil em uma competição internacional de ciências. Eu achava que era meio impossível, que era meio besteira da minha parte, mas meus professores e meu pai acreditavam muito em mim. Então, eles falavam, não, você vai, não sei o que lá. Eu, ok. E eu só ia tentando. E no 2º ano do ensino médio, realizei meu primeiro sonho grande e fui para a China, representar o Brasil na competição internacional de astronomia e astrofísica. E no ano seguinte, esse sonho se multiplicou por 5, então eu fui para a Turquia, fui para a Polônia e joguei em casa 2 vezes, porque as competições foram no Brasil. E acabou isso, e sabe, esse tinha sido meu primeiro grande sonho. Mas quem sonha grande sabe que quando você termina um, aparece 2 ou 3 no lugar. Então, nessa época, eu tinha outro sonho muito grande, que era estudar numa universidade americana. Só que na época tinha algumas dificuldades. Primeiro, meu pai tinha alguns problemas com vícios, doenças psicológicas. Então, chegou, acho que no começo do 2º ano, existiu a possibilidade real de que eu saísse do Etapa, porque a gente não conseguia mais pagar transporte e tudo mais. E aí o Etapa me deu uma segunda grande oportunidade. Não só eles começaram a tomar conta, daquilo que minha família não conseguia fazer, alimentação, transporte, como me colocaram para morar num hotel aqui pertinho. Então, acho que o professor e a Silvinha acompanharam isso de bem perto, e o professor Ed também. Eu morei num hotel por 2 anos, o que é uma coisa um pouco diferente. Só que se não fosse por isso, eu tenho certeza que não teria dado para eu participar de 5 Olimpíadas, quando eu tinha 3, 4 horas de transporte por dia e quando as coisas em casa estavam tão difíceis.
Não fosse só isso, eles me ajudaram a conseguir uma bolsa de inglês no segundo ano. Eu sabia que 1 ano para estudar inglês para fazer o vestibular era muito pouquinho. Só que quando a gente tem um sonho bem grande e vai ou racha, você tem que aprender, né? Eu não tinha muita opção. Então eu estudei bastante naquele 1 ano. Como eu não sou uma pessoa muito confiante e tenho que melhorar muito nisso, eu tinha que garantir meu lugar aqui no Brasil. Então, terminando o ensino médio, entrei para fazer física na USP. Queria ser astrofísica na época. Isso era a coisa mais próxima. E comecei a dar aula aqui no Etapa de Química e Astronomia. Então, de vez em quando, eu acho uns aluninhos desses 8 meses por aí. E estava fazendo isso, e estava estudando física, sendo professora, até que no dia 12 de março de 2012, dia 8, recebi a melhor notícia da minha vida. Eu fui aceita em Harvard com uma bolsa de 100%. E é difícil explicar qual que é a sensação, porque esse foi meu maior sonho por 5 anos. E eu lembro que eu falei com o moço do Admissions Office de Harvard por Skype, 2 da manhã, e sabe, moço, é sério, não é trote. E ele, eu estou na minha casa falando com você por Skype, você está perguntando se é trote. Sabe, faltou me bater pelo Skype. Aí eu, tá bom, acho que é verdade. E eu fiquei super feliz. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e para o meu pai, eu estava no hotel ainda, e minha mãe falou, nossa, você vai passar mal, pelo amor de Deus, come. Eu não achava que isso ia acontecer. Não. Super preocupada com a minha saúde, porque eu estava muito nervosa. E meu pai só, você não acredita em mim. Eu falei que você ia passar, mas você é teimosa, você não me escuta. Então, sabe, foi um dia que eu lembro de cada segundo. Só que a vida é uma montanha-russa. E aí minha montanha-russa é cheia de voltas. Então, 4 dias depois, meu pai faleceu. E quem já perdeu uma pessoa muito próxima da família sabe que tudo perde o sentido nessa hora. Então, eu meio que deixei de lado esse sonho de ir para os Estados Unidos e nem me dei conta das outras universidades onde eu entrei. Só que aí, mais uma vez, o Etapa estava lá, acreditando em mim, e eu lembro que a Silvinha veio para mim e falou, olha, você vai lá visitar, pelo menos você tem noção do tamanho da sua decisão. E aí lá fui eu, com passagem, com passaporte, de avião, e visitei as universidades. Então, eu fui para Columbia, fui para Yale, fui para Princeton, fui para Caltech, fui para quase todas que me aceitaram com bolsa. E era um mundo tão maravilhoso. Sabe, eu estava fazendo física na USP e tinha um professor que entrava, um peruano, nem falava bom dia para a gente. Enchia a lousa com as mesmas fórmulas que estavam no texto e ia embora. E eu chegava em Harvard e tinha professores que eram prêmios Nobel, que eram pessoas ultra mega famosas e ficavam, gente, eu estou tão sozinho no meu escritório, vem conversar comigo. E era como assim? E sabe, a gente tinha que fazer... Como recusar um convite desse, né? Eu vou, professor, não se preocupe. E sabe, e a gente tinha que estudar 10, 15 horas por semana. Mas na aula, você não ia ficar copiando matéria do texto, você ia debater ideias. Você ia construir, sabe, conhecimento. Então era muito diferente, não dava para dizer não para isso. E aí, no dia 1º de maio, eu disse sim para Harvard, e esse é o nosso refeitório maravilhoso, que parece o salão comunal do Harry Potter, e que eu amo muito. Fui para Harvard e tinha um montão de coisas na minha cabeça. No meu segundo ano, eu estava estudando astrofísica, mudei para ciências políticas. Então, eu carreguei os 2 majors por um tempo, e depois, as ciências políticas virou meu major e astrofísica meu minor. E tinha um monte de coisa rolando na minha cabeça. Primeiro, a minha história, de uma pessoa que veio da Vila Missionária e teve oportunidades incríveis, e pessoas incríveis que acreditaram em mim. Segundo, da história do meu pai, que nunca terminou o ensino fundamental, e teve, sabe, tudo na vida deu errado, e era uma pessoa inteligentíssima, que escreveu livros para mim. Imagina se meu pai tivesse estudado como eu estudei, se a história dele não teria sido diferente. E aí, para complicar a história, tinha a história do meu irmão. Esse aqui é o Alan, e nosso cachorro, chamado Cachorrão, porque meu irmão não é criativo. E é verdade. E o Alan terminou o ensino médio só em escola pública. Ele nunca teve uma aula de química, por exemplo, porque nunca era professora. Vocês acham que o Alan foi aceito em algum vestibular no final do ano? Não. O Lucas acertou. Porque se você não aprende nem o que é um átomo, fica muito difícil. E na época, a gente conseguiu uma bolsa aqui no Etapa para o Alan fazer o cursinho, e ele falou que não ia fazer o cursinho. Porque na cabeça dele, cursinho e faculdade era coisa de gênio ou gente rica. Agora imagina um nó na minha cabeça. Eu estava em Harvard, uma das melhores faculdades do mundo, e meu irmão ia parar no ensino médio. Não tem cabimento. Então foi uma briga, eu sou muito mandona, chorei, não, eu vou te levar pela orelha, mas vai fazer o cursinho. Foi fazer o cursinho forçado. E aí, depois de 1 ano no cursinho, o Alan entrou na USP, na Unicamp e na UFRJ. E acho que a história dele é um ótimo lembrete para a gente, porque a gente culpa demais os alunos. A gente acha que quando alguém não consegue na vida é porque não tentou. Porque, sabe, simplesmente foi um folgado, não fez nada. Só que sem oportunidade e sem você acreditar que a oportunidade é para ti, fica muito difícil. O esforço é, sim, muito importante, mas só é importante quando essas duas coisas existem primeiro. Então, acho que a história do Alan é um bom lembrete.
Até para eu não achar que a minha história justifica quem não conseguiu, muito pelo contrário. Eu tive oportunidades incríveis, eu tive pessoas ainda mais incríveis que acreditaram em mim. E só por isso que meu esforço valeu a pena. Aí estava nessa confusão toda, não, tem que fazer alguma coisa com isso. E eu já tinha cofundado um projeto, que é o VOA, com o Henrique, que é alguns anos mais novo do que eu aqui no ETAP e está em Harvard agora. O VOA prepara uma escola pública para Olimpíadas Científicas. E a gente via a transformação na vida das pessoas. Mas a minha sensação era que o VOA era um band-aid grande, bem necessário, só que não chacoalhava o que estava gerando a desigualdade. Não chacoalhava por que as escolas públicas, as escolas particulares, como a Etapa, são tão diferentes. E aí eu lembro de ter falado com o mentor, que é o Daniel Vargas, e disse, olha, quero fazer alguma coisa com a educação. Não sei o que ainda, mas quero fazer alguma coisa. E aí ele falou, vou te dar 2 dicas. Primeiro, comece antes da faculdade. Se possível, antes de terminar o ensino médio. Quem fez grandes coisas não tentou e começou tarde na vida. Quebrou a cara muito tempo antes. Então, tem que começar agora. Segundo ponto, um time é muito melhor do que uma ideia genial. Às vezes tem uma ideia genial, que fica linda no papel, mas ninguém para trabalhar, para executar aquilo. Então, acho um time bom que a ideia vai melhorando. E aí tá bom, falei com meus 2 melhores amigos, Lígia e Renan. E foi assim que o mapa surgiu. Claro que o mapa não começou desse tamanho, mas começou mais ou menos nessa época. Estão acompanhando ainda? Tá bom. O mapa é um movimento social, a gente tem mais de 130 pessoas no time, e o que a gente faz, a gente quer uma educação de qualidade para todo mundo. E a gente acredita de verdade que isso só vai acontecer quando o jovem, como a gente, for protagonista e lutar por uma educação melhor. A gente trabalha tanto com a parte de mobilização jovem, então tem vários alunos do Etapa que já foram para a conferência do mapa, já participaram do desafio, como com a parte de fiscalização política. E aí, quem quiser saber mais do mapa, virar embaixador, facebook.com/mapaeducação, todo mundo curte e compartilha, combinado? Beleza. E aí, o mapa é uma das grandes coisas que eu faço hoje. Bem, 4 anos se passaram e eu me graduei em Harvard. Ciências Políticas, secundária em Astrofísica. E aqui são um pouquinho da minha formatura e que vocês conhecem, tem eu, tem minha mãe e meu irmão, e aqui embaixo tem a Silvinha, que foi também. E eu me graduei, voltei para o Brasil direto e tinha todo esse monte de coisa na minha cabeça. A minha história, a do meu irmão, a do meu pai, a de todo mundo que eu deixei para trás quando eu saí da escola pública, a de todo mundo que eu deixei para trás quando eu saí da USP e fui para Harvard. E estava muito claro para mim que a gente tem que fazer alguma coisa para transformar isso. E a gente tem que lutar para que a educação, seja melhor e seja mais igual no Brasil. Porque essa é a única maneira da gente criar um país menos desigual e mais justo. Então, isso aqui, essa é uma foto bem especial, porque foi a primeira vez que eu falei no Congresso Brasileiro, faz alguns meses. Eu lembro que eu estava, chacoalhando demais de nervoso e morrendo de medo porque eu falei uma coisa não muito legal para os congressistas. Só que eu estava lá e, meu sonho é, ser política e trabalhar com isso. Então, foi muito especial. E meu sonho hoje, de verdade, é esse. É entrar para a política, é trabalhar com movimentos sociais e lutar por uma educação de qualidade para todo mundo. Então, eu espero que... Eu sei que todo mundo está aqui, já valoriza a educação, mas que vocês estejam um pouquinho mais motivados a transformar isso em ação. Então, quando você vote um candidato, que você olhe a plataforma de educação dele. Poucas pessoas fazem isso, Ninguém votou em Dilma ou Aécio por causa da plataforma de educação deles. Ninguém olha o que os prefeitos estão propondo sobre isso. Que a gente se incomode com a qualidade da educação pública no nosso bairro. E que a gente entenda que não adianta você tentar costurar a economia ou política, o que seja. A base está na educação. Então, com sorte, estamos todos juntos lutando por isso. E, para concluir, eu só queria deixar uma mensagem que eu acho que resume bem tudo o que eu falei, que a educação realmente é a maior arma de transformação. Tanto das nossas vidas, não importa o sonho que você tenha, a educação sempre vai te aproximar desse sonho. E sempre vai te dar armas para lutar por esse sonho. Mas que também a gente não pode guardar isso para a gente. E a gente tem que começar a usar esse instrumento para transformar o mundo. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada. E perguntas?